frio tem um som, um lamento seco que se arrasta pelo vento, deslizando sobre o vidro das janelas, invadindo as frestas, congelando tudo o que toca. Mas há um frio ainda mais cruel. Aquele que se instala dentro de nós nos silêncios de uma família que se desmorona em pequenos gestos, nos olhares que desviam, nas palavras que nunca chegam. Na Nova Canaã dos anos 70, sob um céu cinzento e carregado, a América se desmonta como um brinquedo quebrado. Liberdade e solidão caminham de mãos dadas, e as casas de subúrbio, com suas belas cercas pintadas, escondem mais do que protegem. Pais e filhos vivem como estranhos, prisioneiros de desejos inconfessáveis e medos que ninguém ousa nomear. E então a tempestade chega, e com ela segredos enterrados emergem como cacos de gelo cortantes e imparáveis. Mas o que exatamente acontece naquela noite, em que o mundo parece congelar ao redor dessas vidas? O que há por trás da frieza nos gestos, dos beijos sem calor, das máscaras que caem quando ninguém está olhando? Fique comigo. Vamos atravessar juntos essa tempestade. O frio se espalha como um espectro invisível. Ele envolve, sufoca, preenche os espaços entre as palavras não ditas. Em Tempestade de Gelo, Ang Lee nos convida a observar essa frieza não apenas como um fenômeno meteorológico, mas como uma força emocional que molda relações, desejos e silêncio. Ang Lee é um diretor que nunca se limita a um gênero ou uma época. Seus filmes atravessam o tempo e os sentimentos humanos com uma sutileza cortante. Em Tempestade de Gelo, ele captura o espírito dos anos 70 com uma melancolia silenciosa, um olhar contemplativo sobre o que significa estar perdido dentro da própria casa, dentro da própria pele. O olhar de Lee é distante, mas nunca frio. Ele nos faz espectadores de vidas que se desenrolam como fios soltos, de um tecido que já não sustenta mais ninguém. Cada cena é como uma fotografia congelada no tempo, um retrato de um passado que parece tão próximo e, ao mesmo tempo, inalcançável. Kevin Kline, Joan Allen, Sigourney Weaver, Christina Ricci, Tobey Maguire e Elijah Wood. Um elenco que parece ter sido escolhido com a precisão de quem seleciona peças para um tabuleiro de xadrez. Cada um carrega uma angústia própria, um dilema invisível que se revela nos pequenos gestos, no desviar dos olhares, nos silêncios prolongados. Kevin Kline interpreta um homem que tenta preencher o vazio de sua vida com pequenos escapes. Joan Allen, sua esposa, é a imagem da desilusão, da esperança que se dissolve a cada dia. Sigourney Weaver, misteriosa e distante, parece entender o mundo de uma maneira que os outros personagens nem ousam considerar. E o que dizer dos jovens, que navegam pelos destroços emocionais dos adultos, tateando no escuro em busca de algo que ainda nem sabem nomear? Cada enquadramento é meticulosamente construído. As cores são frias e desbotadas, refletindo a emoção contida dos personagens. O figurino, as decorações de interiores, os carros, tudo transporta o espectador para aquele início de década de 70, quando o sonho americano começava a mostrar suas rachaduras. E então chega a tempestade. A neve e o gelo não são apenas cenário, mas um personagem vivo, um símbolo da frieza emocional que consome aqueles lares. O gelo estala e se parte, revelando as rachaduras em cada uma daquelas relações. A trilha sonora não está lá para manipular emoções, mas para pontuar os silêncios, para preencher os espaços entre um diálogo e outro. Composições sutis se misturam a canções que transportam o público diretamente para aquela época, um tempo de experimentações, de mudanças, mas também de solidão. Tempestade de Gelo foi baseado no livro de Rick Moody. O romance foi publicado em 1994 e explora a perda da inocência e da bússola moral na classe média alta americana. A produção foi meticulosa ao recriar os detalhes da época, desde os figurinos até os objetos de cena. Os atores mais jovens, incluindo Tobey Maguire e Christina Ricci, estavam começando suas carreiras, mas já demonstravam uma profundidade impressionante em suas atuações. Tobey Maguire, aliás, foi escolhido para o papel depois de impressionar Ang Lee, com sua habilidade de transmitir emoções sem precisar dizer muito.
E um detalhe curioso é que a tempestade de gelo do título é baseada em um evento real. Uma das piores tempestades registradas nos Estados Unidos na década de 70. Um fenômeno brutal, incontrolável, tal como as emoções que permeiam essa história. Definitivamente este não é um filme que oferece respostas fáceis. Ele não entrega redenção em uma bandeja, nem tenta aquecer o coração do espectador com soluções simples. Tempestade de Gelo é um filme que convida à reflexão, que faz com que sintamos o desconforto da frieza que se instala entre as pessoas quando o diálogo se perde e os gestos se tornam automáticos. Mas e você? Já sentiu o frio de uma relação que se perdeu? Já testemunhou o gelo se formar entre pessoas que um dia foram próximas? Tempestade de Gelo é sobre isso, sobre o que não dizemos, sobre o que escondemos sob camadas e mais camadas de neve emocional. E então, quando o gelo finalmente se quebra, o que resta? Se você quiser descobrir, precisa assistir a esse filme. Eu sou o Cinólatra e esse é o meu vício. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva para mais dicas de cinema. Nos vemos no próximo vídeo.